Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Lívia Barros, professora, pesquisadora física, mestre, doutora e pós-doutora em tecnologia nuclear pela USP. No vídeo de hoje eu vou começar um novo quadro bem especial chamado Física Nuclear Reage. E eu escolhi um videozinho do seriado dos Simpson, onde o Homer consegue sobreviver a uma explosão de uma bomba atômica. Vamos ver como é que o Homer conseguiu isso, hein? Then, let's go! Sem mais delongas, bora começar a gravação do vídeo? Então tá, esse episódio ele tá separado em duas partes. Parte 1 e parte 2, tá? Vou começar aqui com a parte 1 e esse vídeo é só de análise da parte 1. Vamos direto pro trecho aonde que eu quero, né? Que é o mais interessante, que é o que o Homer tá com a família assistindo o noticiário da televisão. Lembrando que esse vídeo tá em inglês e somente com legenda em inglês. Então, o que eu fiz? Eu deixei o áudio sem áudio, porém com o subtitle, quer dizer, com a legenda em inglês para vocês estarem acompanhando. E quem não souber inglês não tem problema, eu vou traduzindo com vocês para vocês ir acompanhando a história comigo, beleza? Vamos lá. Tá aí o jornalista dando notícia do jornal. E ele começa a dizer que as tensões entre Springfield e a França ficam piores depois que o prefeito de Springfield faz uma brincadeira sem graça com o presidente da França. E o presidente da França fala: olha, quero uma desculpa, um pedido de desculpa imediato, senão vai haver retaliação. E aí o jornal segue para a prefeitura. Olha a resposta desse prefeito. Além de xingar os franceses de selvagens, pretensiosos e imundos, ele ainda chega para os franceses e fala: façam o seu pior. A Marge fala que acha que os franceses são imprevisíveis e que ela tá com medo que eles começem uma guerra nuclear. Uma guerra, né? E aí o Homer fala: relaxa. Eu construí um abrigo nuclear, enfim, uma blindagem contra bomba, enfim. É uma caixa de papelão. Ai. A Lisa, como sempre detentora da sabedoria do seriado, ela fala: mas isso aí não vai proteger a gente de nada. Aí o Homer fala: então não usa. Aí ela fala: tá bom. Ele fala: tá bom. Feliz por você. Então o Homer ele vai no antiquário militar. Exatamente para procurar um abrigo antibomba, né? Ele encontra um. E ele entrou aí, né? Ele vai pesquisar o que tem, fica distraído lá dentro, pega um calendário, vê rádio, vê cobertores, enfim. Enquanto isso, na França, o presidente está revoltado. Chamou os americanos de estúpidos. E resolveu, olha essa parte, Le Bombe Neutron. Resolveu soltar uma bomba de nêutrons em cima de Springfield. Que sai, por incrível que pareça, da Torre Eiffel. Ela até passa aí para os alienígenas, enfim.
e vai para Springfield. O prefeito vê a bomba passando. E ela tem um cidadão andando, enfim, distraído, e ela atinge esse cidadão no meio da rua. E aí tem a famigerada explosão de uma bomba atômica, enfim, lembra que o Homer estava protegido dentro do abrigo nuclear, tá? Inclusive, olha aí, ele estava até comendo o que estava armazenado de comida, né, do abrigo. O que acontece aqui? Qual que é a questão da bomba de nêutrons? A bomba de nêutrons, ela foi construída realmente para matar, é uma coisa horrível para dizer, mas é verdade. Ela foi construída porque ela tem o poder, né, o efeito biológico do nêutron é uma coisa absurda. Então, já vou explicar alguma coisa o porquê disso, tá? Uma justificativa, por que o nêutron ele é tão letal. Uma dose de nêutrons, por que uma dose de nêutrons é tão letal, né? Isso tudo tem a ver com a interação do nêutron com a matéria. O nêutron é uma partícula de prova ideal. O que é isso? O nêutron não tem carga elétrica. Então, quando o nêutron ele bate no núcleo, ele bate no átomo, tá? Ele passa pela eletrosfera, porque o elétron não interage eletricamente com ele, passa direto, e ele não interage eletricamente também com o próton, tá? Ele não interage eletricamente com ninguém, e ele bate no núcleo atômico de um, enfim, de um elemento que ele tá, que ele atinge. E o nêutron é extremamente letal. As bombas de nêutron, elas são feitas para matar quem tiver ali e que a cidade continue intacta. Então, a estrutura de prédios, de carro, vamos dizer assim, claro que vão sofrer por conta do alto calor, né, decorrente da explosão nuclear. Porém, ela ainda não é, ela destrói, vamos dizer assim, o patrimônio, ela destrói menos do que um outro tipo de bomba de fissão, por exemplo, atômica. Dependendo, é claro, da potência de cada bomba, né? É difícil a gente ficar comparando uma coisa com a outra, mas enfim. Por que eu falo que ela foi feita para matar? A pessoa, por exemplo, dentro de um tanque de guerra, achando que tá ali blindado contra a radiação. Para esse tipo de bomba, ele não tá blindado contra nêutron. Uma blindagem ideal para nêutrons são elementos de material de baixo número atômico. Então, por exemplo, concreto, água borada com boro, né? Eles são bons, são bons materiais para blindar nêutrons, né? Para você conter esses nêutrons, para você tentar moderar esses nêutrons, né? A própria água, né, usada em reatores nucleares tipo piscina, ela é boa para moderar nêutron, né? Mas enfim, baixo número atômico. O aço do tanque não tem baixo número atômico. Enfim, o nêutron atinge a pessoa ali como se não tivesse tanque, né? Então é algo interessante que eu queria frisar nesse vídeo, chamar a atenção para isso, para diferentes tipos de radiação, você tem blindagens mais efetivas. E no caso dos nêutrons, existem 3 tipos diferentes de nêutrons, vamos dizer assim, que a galera separa, dependendo da energia, né, que esse nêutron tem. Ou ele está na faixa dos nêutrons térmicos, ou ele está na faixa dos nêutrons epitérmicos, ou ele está na faixa dos nêutrons rápidos. E tem um processo de interação do nêutron com a matéria que chama ativação neutrônica. O que significa que quando o nêutron bate numa matéria que não era radioativa, ele força ali uma reação, né? Na verdade, tem 2 formas de interação. Ou o nêutron interage com a matéria de 2 formas. Ou através de reações de absorção, que é que eu tô falando, dando exemplo, ou de espalhamento. Numa reação de absorção, esse nêutron vai interagir com o material que ele está sendo chocado. E o material, por exemplo, que não era radioativo, se torna radioativo. Então, nesse momento que o Homer está saindo, o nêutron bateu ali e ativou um monte de material que estava em volta dele que não estava radioativo, se torna radioativo. Tem uma poeira radioativa que ele vai estar respirando. Então, acredito eu que ele não ia viver, não ia sobreviver muito tempo nesse meio todo irradiado, porque ele tá ali exposto,
né, a uma contaminação interna, inclusive, porque ele respira esse material que está radioativo e aquilo fica inalando dentro dele, enfim, dependendo do elemento, raio gama, enfim, a alfa, partículas beta, dependendo de como acontece o decaimento desse elemento, né, que foi irradiado, tá? Então, é isso que eu queria comentar aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos continuar o vídeo. O amigo dele tá totalmente carbonizado, que tava do lado de fora. Essa proteção contra a bomba, né, no caso, ela deveria ter uma proteção de concreto, enfim, para ele ter sobrevivido tinha que ter uma coisa muito mais do que só aquela casinha que ele tava, enfim. Uma contenção de concreto de alguns metros de diâmetro, né? A parede, no caso, não tinha. Aí perceba o seguinte, olha só, ele vê as pessoas mortas na rua, ele até agride aí um coleguinha que é até amigo dele, né, no seriado, achando que ele tá vivo, ele não tá. Tá morto. E olha, tá tudo, a estrutura patrimonial da cidade tá toda conservada, só que as pessoas estão mortas. Aí ele começa a olhar, começa a se tocar. Aí ele vê a notícia. Que aí tinha um jornaleiro falando que uma bomba de nêutrons caiu em Springfield. Aí ele cai em si, né? Começa a ficar desesperado, pensa nos filhos, pensa na mulher, na família. E fica desesperado achando que todos morreram. Bem, aqui a gente finaliza a parte 1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria mostrar no final, só aqui para vocês, não me alongando muito, a minha tese de doutorado. E é legal porque ela tem uma reação que é uma reação de captura radioativa, que é uma reação de absorção de nêutrons, igual eu comentei com vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho o selênio 74, ele absorve o nêutron, ele se torna o selênio 75, porque o nêutron ele adiciona um número de massa, né? E é a liberação desses raios gama. Então, N gama é um tipo de reação chamada captura radioativa, né? Que o isótopo ele absorve o nêutron, no caso aqui, ele libera raios gama. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa ilustração aqui. Eu pude falar um pouco nesse vídeo sobre a interação do nêutron com a matéria. E é isso, continua para a parte 2, em que a história não acabou. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!